Hoje. Bom dia então a vocês. É um dia dos professores, é um dia de resistência, né? Um dia de pensar nessa profissão, né? Que é e como ela é encarada no Brasil, né? Então, muito obrigado aí pela lembrança. Vamos começar aqui então. O pessoal está escrevendo. Eu gostaria, primeiramente, de dizer que fiquei muito feliz com a participação de vocês. Obrigado, Nadir. Obrigado. Fiquei muito feliz com a participação de vocês no fórum da última aula do Amarelo Manga. Uma das minhas preocupações, né, quando começaram as aulas remotas, é que talvez nessas aulas nós não conseguíssemos fazer um tipo de exercício que é muito bom, que eu acho que é muito produtivo e que eu gosto muito de fazer enquanto professor, que é o exercício da provocação, né? Colocar uma pergunta, de repente, na sala e levar, né, vocês a conversarem sobre aquela pergunta de uma maneira mais ou menos, digamos, espontânea, né? E o que eu acho que é muito legal, né? Muito bom escutar vocês. E vejo, né, por meio dessa atividade aí daquele último fórum, que vocês responderam, né, bastante energicamente a afirmação que aparecia lá do crítico de cinema sobre o Amarelo Manga. E vocês responderam foi muito interessante perceber que havia nos implícitos dos textos de vocês diálogos, né, que se estabelecem ali entre vocês e que vocês responderam mesmo um tanto quanto espontaneamente, né, porque esse espaço, que é o espaço da aula, né, que é o espaço da instituição, em certo aspecto, né, é um espaço que às vezes leva a vocês a pensarem que, bom, os textos que eu seleciono são textos dos quais eu goste, né? Então, isso às vezes produz um certo problema, né? Porque é como se vocês, com muitos dedos, tivessem que responder esses textos, né, de uma maneira muito delicada, né? Justamente porque pode ser um texto que eu gosto muito. Mas naquele caso, eu não gostei muito daquele texto, né? E coloquei ali um tanto quanto para provocar vocês mesmo, né? O Sérgio pede para eu falar mais sobre o trabalho final, eu vou falar, claro. A Marina não esqueceu de responder. Eu acho que ainda dá tempo, Marina. Se não der, eu abro lá depois o fórum, sem problemas. E a Carolina, achei bem ousado propor o Amarelo Manga. Você sabia que ia dar polêmica? Claro. Sim, grito no si e dedaria. Eu sabia que ia dar Amarelo Manga, né? Da polêmica Amarelo Manga. Seria pior, né? Ainda se escolhesse o Baixio das Bestas, por exemplo, né? O Cláudio Assis é sempre polêmico. Talvez não fosse polêmico aquele filme, né, que nós iríamos ver na primeira versão desse curso, que era o Pig Jato, né? Aquele filme talvez não fosse tão polêmico assim, apesar de ter uma certa polêmica. Mas o Amarelo Manga é um filme mesmo para mover, né? Para a gente conversar sobre ele, e eu acho que é bom pensarmos no Amarelo Manga, é bom pensarmos no Cláudio Assis, aquela figura, né, que é o Cláudio Assis, uma figura interessante, né? Então, sobre o Amarelo Manga, né, o que eu queria dizer, né, é que o Amarelo Manga é um filme que surge, né, como o Jorge Colli coloca lá no texto dele, né, surge um pouco contemporaneamente, né,
a outros filmes, como Carandiru, como Cidade de Deus, né? É uma espécie de retomada do cinema brasileiro, né? Sobretudo uma retomada desse cinema pernambucano, mas é uma retomada do cinema brasileiro, sob novo financiamento, né? Os financiamentos ligados à iniciativa privada, né? É uma retomada mesmo da indústria do cinema. E é um momento que muitos filmes brasileiros têm uma repercussão, né, muito grande no exterior, né? Inclusive indicados a prêmios e todas essas questões. Mas, de certa forma, né, esses filmes eles precisam se comprovar brasileiros, né? Essa parece ser uma questão presente na cultura produzida ou nas produções culturais dos países periféricos, né? É uma produção cultural que precisa ter uma marca, né, de Brasil, né? Precisa ter uma marca de uma espécie de exotismo que convença, né? Que convença. É a nossa eterna necessidade de sermos antropófagos, né? Em certo sentido, né? A antropofagia do Oswald de Andrade pelo menos como ela é relida agora, né? É uma espécie de resposta a isso, né? É um cinema que dialoga a todo momento com o cinema internacional, que dialoga a todo momento, né, com os modelos ou dos filmes cult ou dos filmes mainstream, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa forjar, né, essa identidade brasileira para que seja bem recebido, né? Isso não acontece só com o Brasil, mas com os países periféricos, né, de maneira geral. E um dos veios, né, uma das discussões presentes ali é justamente a questão da violência, né? Quer dizer, será que os filmes que tiveram um grande impacto internacional foram filmes que souberam representar a violência da sociedade brasileira, mas de maneira vendável, né? Tem um artigo que eu gosto bastante, que é eu esqueci o primeiro nome, acho que é enfim, Raimanara, talvez, mas Lira, o sobrenome. Ela é uma pesquisadora muito interessante do cinema, acho que Raimana. E ela tem um artigo, né, que ela vai falar um pouco sobre como que a violência que aparece nesses filmes, né, nesses filmes da retomada, acabam, em vez de produzir uma espécie de simpatia, de empatia, né, digamos, do espectador com aquela situação, de tal forma, né, que ele perceba as diferenças do Brasil, as violências, essa mesmo, Ramayana Lira, sim, de Souza, isso, Ramayana, isso, perfeito, né? Que é muito, tem vários artigos muito bons. E tem um artigo dela que depois eu posso disponibilizar para vocês. É um artigo que ela fala justamente em como que essa violência, né, ela acaba às vezes imunizando os espectadores, né? Em vez de causar uma empatia, né? Em vez de causar um reconhecimento, né? E eu acho interessante pensar nisso, né? Então é mais como se pro espectador brasileiro, né, de classe média, que consome o cinema, né, mas como se ele olhasse, né, aquela imagem da periferia violenta que aparece nesses filmes e em vez de pensar, bom, o Brasil é isso, o que faremos, né, ele se sente imune. Essa violência produziria uma sensação muito brasileira, né, de imunidade, de um espaço, de ocupar um espaço privilegiado dentro dessa sociedade. Ela é professora, sim, ela é professora do curso de cinema da Unisul, sim. Eu não a conheço, mas li bastante coisa dela e eu gosto bastante, gostei bastante desse texto.
Então, eu acho que a questão da violência, né, que aparece no Amarelo Manga é uma violência muito diferente, talvez, da violência que aparece nesses outros filmes, né? É claro que o cinema, assim como a literatura, nunca reproduzem a realidade, né? Sempre, a partir da mediação de uma certa linguagem, reconstroem uma outra coisa, né? Produzem efeitos, né? Então, portanto, é muito difícil, né? Para mim, pelo menos, pensar em um nível de sinceridade, né, dessa reprodução da violência, porque eu já parto do pressuposto que se trata de uma criação, né? Mas, de certa forma, o Amarelo Manga, eu acho que ele faz algo diferente, né, com a violência, né? Não é só a violência, não é exótica, né? E ele faz assumindo, né? O que me parece muito interessante no Amarelo Manga é que é um filme, né, que apresenta 3 núcleos narrativos, né, se a gente pensar bem, né, ou 2 núcleos, né, narrativos. Nesse sentido, ele parece às vezes uma espécie de novela, né, de novela televisiva, de novela Rede Globo, né, não fiquei muito bravos, mas nesse sentido, né, ele parece um pouco, ele tem uma estrutura um pouco novelesca, né, no sentido de que ele tem várias estruturas narrativas, né? Então, a estrutura, há um núcleo, né, que está ali em volta do bar Avenida Brasil, há um núcleo, né, em torno do Hotel Texas, né? E há outro núcleo, né, em torno da casa daquele casal, né? Então, quer dizer, a gente tem esses 3 núcleos que vão se intercruzando à medida que o filme vai evoluindo, né? E esses 3 núcleos, eles têm como, digamos, ponto de interseção, né, justamente a figura, né, a personagem interpretada pelo Matheus Nastergalli, né, que é quem um pouco liga a todos, né? Mas também outras interseções, né, como a gente vai percebendo ao longo do enredo. E além disso, né, Ednei, tô gravando sim, tô gravando aqui no outro programinha. Ficar tranquilo que deixa eu conferir, tá tudo certinho aqui. Tô gravando. Então, esses 3 núcleos, eles se juntam ao nível da diegese, né, ou seja, ao nível do enredo que vai sendo desenvolvido, por meio dessa interseção entre as vidas, mas ele se junta, ele se organiza poeticamente, poderia dizer assim, por meio do próprio signo, né, que está no filme, que é amarelo manga, né, essa expressão amarelo manga, que aparece várias vezes, né? Então há uma intenção do diretor em intervir, digamos, por meio já desse título e desses sentidos que a própria palavra amarelo manga vai produzindo, ou o carro, né, do necrófilo, que é amarelo, as mangas em cima do bar Avenida, né? Lá no bar, em algum momento, alguém lê, né, um poema, isso é mais ao final, né, dando um sentido bastante forte, violento, né, para a ideia de amarelo manga, quer dizer, então há já nesse filme essa intenção, digamos, de não só mostrar as imagens e deixar que o espectador, por meio das imagens, acompanhe o enredo, mas há essa intenção poética, já dada pelo título, né? Então, ao meu ver, as interferências que acontecem, né? Por exemplo, o próprio Cláudio Assis, né? Uma espécie de Alfred Hitchcock, né? Quer dizer, que aparece na cena, né? Ele aparece em cena para conversar com a personagem, né? E é uma fala que, de certa maneira, né, é como se fosse uma espécie de previsão do que vai acontecer no filme, né?
Esses aparecimentos, essas interferências, elas fazem parte da própria estrutura do filme, né? Estão ali para lembrar a todo momento o espectador de que aquilo é um filme, né? É um filme e talvez, né, que assim como a poesia pode tratar de temas violentos, pode tratar, quer dizer, a poesia pode ter, né, um assunto que seja um assunto que é o assunto da periferia, que é o assunto, né, da mostrar violência, a pobreza, digamos, os aspectos mais animais, por assim dizer, né, do ser humano, né? Isso tudo que está abaixo da razão, né? E que nós nos deparamos, né, com isso, né? A todo momento somos isso, né? Também, né? Temos aqui uma máscara racional, mas enfim, mas é isso que está para além da civilização aparece, né? Em todos os momentos, né? Então ele está ali também provando com essas falas, com a própria poesia do Amarelo Manga, né? Que também essa dimensão é uma dimensão possível de ser filmada, né? É uma dimensão que está presente no cinema, que deve estar presente no cinema, né? Por isso eu considero o filme um filme muito bom, né, nesse sentido, e não me atrapalha pessoalmente, né, essa intenção dele de fazer poesia, né, com o filme, que eu acabo imaginando assim. Mas, claro, é um filme polêmico, né, e há muita discussão sobre a violência que ali aparece, né, e eu acho que alguém colocou lá nos comentários, né, como que esse filme rapidamente, né, hoje, volta a ser um filme que se atualiza, né? Sobretudo, né, em várias cenas, mas na cena do próprio matadouro, né, ali, aquelas carnes, né, sendo cortadas, né, violentamente, da maneira que são mesmo, né, cortadas no matadouro, né, como que aquilo nos coloca diante dessa circunstância, né, dessa própria discussão sobre acerca da carne, né, da ingestão da carne animal, né, o sofrimento animal, né, como que isso nos coloca ali diante disso, né? Então, por que né, qual que é a dimensão simbólica, né, que os animais ocupam na nossa vida, né? E, e, e nessa situação de pandemia, né, que nós sabemos uma pandemia que tem sua origem numa espécie de desequilíbrio, né, da civilização, quer dizer, então volta, né, essa imagem ali do filme se atualiza, infelizmente se atualiza muito, né. Então eu acredito que esse filme do Cláudio Assis, ele tem isso a mostrar pra gente, né. Sempre, claro, né, eu tenho algumas ressalvas ao filme. Uma delas é que deixa eu consultar aqui as minhas anotações, né, mas o Dunga Dunga? Eu sempre preciso anotar muito o nome dos personagens, porque eles acabam fazendo, às vezes dançando na minha cabeça, mas como que ele é uma espécie de demônio familiar, né, que aparece nesse filme, né? Não sei se vocês já viram Demônio Familiar, ou leram, né? Claro, uma peça do José de Alencar. Nessa peça, é uma peça que pode ser considerada abolicionista, né? Mas há uma série de personagens, e esses personagens se envolvem numa grande intriga, e essa intriga é criada por um escravizado.
que é justamente esse que dá nome à peça, né, que seria o demônio familiar. Então ele queria que o senhor dele se casasse com uma vizinha que era rica. Ele acaba trocando os bilhetinhos que ele manda, que o senhor, né, que ele manda para uma moça que ele gostava, e aí cria toda uma confusão, né? No final da peça há uma fala que pode ser lida como abolicionista, né? Uma fala desse personagem principal apoiando a abolição da escravidão no Brasil, né? Enfim, né? Pensar que a gente está num país em que pessoas apoiavam a manutenção da escravidão, né? Mesmo tendo ficado sendo a última nação a abolir a escravidão. Mas enfim, ele tem uma fala no final dessa peça que é uma fala em defesa então da abolição, dizendo que os escravizados, como eram inimputáveis, ou seja, como não podiam responder diante da lei por não ter liberdade, como que eles acabavam fazendo uma série de confusões na sociedade, né? Como se os escravizados, por causa da sua condição de escravizados, né, não pudessem responder às leis, e isso é que trazia uma espécie de mancha à sociedade brasileira, e eles então produziriam, né, toda a espécie de desentendimento, né? Então é uma mensagem abolicionista, né, um tanto quanto torta, né? Totalmente, aliás, né, que joga no escravizado a culpa da violência que ele sofre, inclusive, né? Então, mesmo no século XIX, mesmo naquele contexto, é uma coisa, né, tem textos muito melhores, né, sobre essa questão, textos libertários, né, no caso, por exemplo, da Maria Firmina, né, dos Reis, né, do Úrsula, ou outros discursos, né? Então ali já é reacionário, né? Mas essa personagem, né, o personagem Dunga, me deu essa impressão, né? Ele também é dentro da diegese, né? Assim como é o signo amarelo manga, que vai aparecendo durante todo o filme, né? Assim como é a interseção de encontros e desencontros dentro da narrativa, o personagem Dunga também é uma espécie de elemento de coesão para esse enredo, né? E um pouco, né, que o enredo caminha por causa de um desejo dele, né? Quer dizer, ele quer né, ele quer transar com Wellington canibal, não é? E por isso ele acaba fazendo uma fofoca e então acontece um grande desencontro no final do filme, né? Mas que ele também não vai sair bem da história, né? Porque a coisa não acontece muito do jeito que ele imaginou, né? Como aliás costuma ser a vida, né? Quer dizer, as coisas não acontecem muito do jeito que a gente planeja, mas me dá a impressão, né, ali, que também um pouco, né, pode transparecer por meio dessa representação uma espécie de um estereótipo, né, da bicha má, né, assim, né, parece um pouco esse estereótipo dessa personagem que produz muitas coisas, né, ali no enredo, e esse personagem que aliás tem uma cena belíssima, né, que ele olha para a câmera, né, e conta para a gente os desejos dele, né? Quer dizer, ele está olhando para a câmera diretamente, ele está falando com a gente, ele está falando com o espectador, né? A diegese abre, né, essa conversa com o espectador e que para algumas pessoas, né, vão dizer, nossa, os personagens ficam ali falando das suas questões existenciais para a câmera. Não sei se são muito questões existenciais, né? É outra coisa, né? Mas então isso me incomoda bastante, esse estereótipo, né, no filme. E pelo papel, mas ocupa um papel central, né? Então a questão também é complexa, mas me parece que tem um pouco essa função, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo.
Carolina diz o seguinte: eu senti que tem uma questão bem problemática de o Dunga aparecer sempre como essa pessoa com a ambição principal de converter, né, entre aspas, o canibal. Um traço comum parece nas narrativas heteronormativas sobre pessoas LGBTQ. Também acho, Carolina. Também acho. E a Carolina ainda continua: o massa é que Bacurau atualiza muito esse olhar sobre pessoas trans de forma não estereotipada, não hipersexualizada. Isso, também há uma releitura, né, dessa, isso da androginia, né? Eu também acho essa questão, né? E então o Amarelo Manga, para mim, né, me causa, se há um desconforto para mim, né, claro, as cenas violentas me causam desconforto, né, mas me parece que elas têm uma certa função, né, no filme. Agora, a questão do Dunga me parece muito complicada mesmo. E é interessante, né, porque, veja, né, há uma proximidade que eu estou percebendo agora, né, entre os nomes, né, o Dunga e o Lunga, né, pensando no Bacurau. Pode ser coincidência aqui e um desejo fácil, né, de fazer relação entre as coisas, mas pode ser que haja alguma leitura. Então, nesse sentido, né, se a gente pensar na nossa linha aqui, né, que estamos desenvolvendo, do sertão, o Amarelo Manga um pouco rompe, né, essa linha, né, porque é um filme que se passa na cidade, né? É um filme que se passa na cidade, como toda obra ficcional, né, mobiliza estereótipos, mas nos mostra então o Nordeste, que não é o Recife, né, que não é, quer dizer, então que não é aquela região árida, né, apesar de se manter sob o signo da violência. É uma violência que muitas vezes é uma violência irracional, né? A questão irracional está muito presente, né? Nós vimos lá, é sempre bom retornar, né, aquele texto do Durval, né, Albuquerque Júnior, que é o texto Rápido do Sertão, que ele indicava que faz parte, né, dessa espécie de imagem do sertão que se constitui e é constituída, essa espécie de violência irracional, né, essa irracionalidade do homem do sertão, que, né, aparece de um jeito no Vidas Secas, que aparece de outro jeito lá em Deus e Diabo na Terra do Sol, mas está presente, né, no Amarelo Manga, mesmo diante de uma tentativa de refrear aquilo que é irracional, né, por meio, por exemplo, da religião, né? E que é mostrada também no filme como algo absolutamente racional, né? Isso é muito interessante, né? O canibal, o Wellington Canibal, quando ele entra naquele culto, né? Ali em meio àquela música, né, há essa dimensão, né, irracional, que é a dimensão do transe mesmo, né? Que é também bastante interessante, né? A religião tem esse duplo, né, essa dupla característica, né, que ao mesmo tempo em que determina um certo tipo de comportamento, pelo menos pensando numa religião que pudesse ser democrática, enfim, ao mesmo tempo que determina, né, uma espécie de um código mesmo de comportamento para a sua comunidade, né, para as pessoas que participam dessa comunidade, ao mesmo tempo é também uma visão de alguma coisa que não é absolutamente racional, né? É a visão de um mundo outro, né? É a esperança de um mundo, é o toque nisso que é o sagrado, né? Há sempre, me parece, essa perspectiva, né, de pensar esse mundo a partir de outras questões, né? Claro que não é só a religião, né, que faz
esse papel, né? Acho que reconhecer, né, que o mundo, que a gente não compreende o mundo, né, em sua integralidade, o que a gente não compreende, né? Muitas vezes as coisas que se passam com a gente é um exercício importante, né, para todos nós e falta, né? Falta bastante esse tipo de exercício, enfim, é, né? E o quanta violência isso gera. Mas enfim, essa falta, né, desse princípio, né, do reconhecimento de que não somos o centro das coisas, que existem outras coisas, que não entendemos o mundo. Né? Mas, bom, então, pensando nisso, né, seria um pouco essa irracionalidade das ações que acaba por relacionar, né, esse filme ao nosso curso. E também uma espécie de desejo de mesmo criar uma outra imagem do Nordeste, né? Criar uma outra imagem dessa região, né? O que me parece ser uma das marcas do cinema pernambucano após a retomada, né? Esse novo cinema pernambucano, isso é uma legenda, né? É um título, mas não se trata de um movimento, né? Os próprios diretores não tem um manifesto, né? E eles vão, a partir daquele manifesto, a partir daquela intenção, fazer um movimento do cinema, né? Como, aliás, na literatura também, a maioria das coisas que a gente estuda e que, às vezes, por síntese, né, a gente resolve colocar em pacotes, né? Em pacotes aqui, né? A gente resolve colocar em pacotes, as coisas também não funcionam muito desse jeito, né? Imagina, né? Se fosse assim, imagina um grupo de escritores que decide que é pré-modernista. Somos pré-modernistas, né? Essa, aliás, é uma das categorias mais complicadas, né, da literatura, né? Mas é óbvio que essas pessoas, né, tanto desses movimentos literários que nós discutimos, quanto esses diretores do cinema pernambucano da retomada, compartilham coisas, né? Compartilham referências, compartilham de um mesmo momento, estão inseridos numa problemática que é dialogável, né? Deixa eu ver aqui, tem várias mensagens. A Crislaine diz o seguinte: a primeira impressão que tive de Amarelo Manga foi essa, de continuar com essa mensagem da violência, da irracionalidade do sertão. E fiquei pensando por que filmes produzidos por diretores nordestinos apresentam essa visão, né? Mas depois, com a reflexão no fórum, pensei que é um retrato da violência humana, da irracionalidade humana, e que talvez os filmes nordestinos nos tragam essa reflexão muito mais vívida. É interessante, né? Porque, Crislaine, quando eu comecei aqui a ler sua mensagem, né, assim, eu fiquei pensando como que também, né, a gente, né, por estar nessa disciplina e refletindo sobre essas questões, né, a gente também vai categorizando, né, os filmes e acaba também fazendo generalizações, né? Talvez nessa disciplina nós estamos diante de muitos filmes assim, né? Será que essa é a marca mesmo, né? Seria interessante pensar, né, nisso. Até uma coisa interessante para um trabalho, né, final, aí pensar. Mas é uma marca do cinema brasileiro, né? Agora, é uma marca do cinema brasileiro, a violência, mas vejam que ela se mostra, digamos, ela é mostrada, não se mostra, né? A violência não está ali por ela é criada, né, no cinema, claro. De uma maneira bastante particular, né? Lá, por exemplo, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, as cenas em que há uma briga, as cenas de violência, elas são muito mise-en-scène, né? Dá para ver que é encenado, né? É teatro aqui, né? Diferente do Amarelo Manga, que que tem um outro registro de outra época, que nos dá muito mais impressão digamos, de realidade, né, do que Deus e o Diabo na Terra do Sol. Isso é importante a gente cuidar também, né, porque
nos dá a impressão de realidade, a maneira como é filmado, né? Como se a gente pensasse em todas as cenas, né, do cinema de perseguição, né, tem um carro perseguindo o outro, aquilo a gente tem uma impressão de realidade, né, que é dada por uma técnica, né? Então, você tem uma câmera dentro do carro que mostra a estrada, uma câmera que também que está dentro do carro que mostra, né, o retrovisor, ou que mostra o vidro traseiro com outro carro perseguindo, né? Aparece o primeiro carro que está sendo perseguido, o segundo carro que está perseguido, geralmente, né? No começo há uma cena que, às vezes, uma tomada de cima que mostra o que está rolando ali, né? De maneira que essa primeira cena, né? Quando você vê que tem dois carros um atrás do outro, nós já estamos condicionados, né, a entrar nessa cena, a entrar nessa ilusão. Não passa de uma ilusão, né? Então, isso para dizer, né, que a violência, né, que essa impressão de violência mais realista também é datada, né? Mas às vezes é isso, a gente entra, né, também no tema que é o tema da disciplina, né, e muitas vezes, né, e o que é legal, né? É legal perceber que a disciplina cria reverberações, né? A Crislane continua, né? A violência contra a mulher, isso, né? A violência contra a mulher, aí presente, né? A violência contra a mulher, que é uma violência da nossa sociedade, né? Sociedade machista, né? E que é um dos pontos mesmo problemáticos, né? Dos filmes do Cláudio Assis, né? O Baixio das Bestas, por exemplo, né? Teve uma grande crítica, né, em relação a isso, porque ali a violência contra a mulher, né, parece de uma maneira horripilante, né? Precisava explorar esse lado, quer dizer, aí as questões são várias, né? E eu acho, Crislane, também que tem uma certa violência nos filmes, né, que contra a mulher. E a violência contra a mulher parece, né, quer dizer, ela é muito maior do que o que aparece como violência contra o homem, né? Isso nos coloca a pensar também, né? E a criticar, né? E a pensar nessa relação que você propõe, né? Quer dizer, a violência é uma violência que está ligada a uma espécie de estereótipo do sertão, uma espécie de exotismo da cena feita para ser vendida, né? Fora, né? O erotismo mas não só a pornografia, às vezes o erotismo está presente também nesses filmes, né? Como que isso constitui, né, essa cena, né? Mas se essa violência contra a mulher é muito maior, né? Também fica muito mais difícil de a gente observar e assistir ao filme, né? É uma questão, né? Eu, numa outra disciplina, sugeri que os alunos vissem O Rei da Vela, né? Peça do Oswald de Andrade, montada pelo Teatro Oficina, pelo Zé Celso. Como diretor, né, eu vi essa peça no palco, né, agora teve uma remontagem, não foi em 63, né, mas teve uma remontagem em 67, eu acho que é a peça 63, talvez a montagem. Não foi essa montagem, né, eu vi uma montagem de 2017, mas do Zé Celso também. E tem no canal do YouTube do Teatro Oficina, há uma montagem da peça, né, que foi feita em 82 pelo Zé Celso e que mescla tanto o palco quanto outras inserções tomadas que foram feitas fora do palco, né? E é muito difícil de ver a peça, porque me parece isso, né? A questão da violência contra a mulher é muito mais presente, por mais que seja sob o signo da crítica, né? Mas é difícil, né? Bom, a Carolina diz, mas em contraposição a essa violência, tem também as mulheres que penetram os machões. Isso tem uma vingança, né? Isso é interessante. As que jogam água fria nos que tentam violentar, a religião caindo como engodo. Sim, tá, essa crítica está ali, né? Está presente, né? Bom, essa ambivalência do filme, e talvez essa é a grande ambivalência da arte, né?
talvez um filme seja interessante quando ele provoca essa ambivalência, né, esse sentimento ambíguo na gente, né? Crislane, professor, mas fiquei pensando em como esses filmes influenciam na imagem dos nordestinos no Sudeste e Sul, por exemplo, nos preconceitos, enfim, não sei. Estou entrando em contato com esses filmes e textos agora e fiquei refletindo sobre esse aspecto. Eu acho que é fundamental, Crislane, esse aspecto também, né? Como que é interessante isso que você está dizendo, né? Porque ao mesmo tempo que se cria o, quer dizer, a literatura e os filmes que tratam sobre o Nordeste, né, colocam em foco a região portanto, né, ao colocar essa região como protagonista, acabam mostrando a importância do Nordeste, né, a importância de se pensar em políticas para a seca, a importância, né, de se pensar o Nordeste não como uma região só rural, mas uma região urbana, né, grandes cidades, né, tudo isso está em foco, mas também ao mesmo tempo cria o estereótipo, né, reforça um certo estereótipo que gera, é claro, o preconceito, né. Tem, claro, né, Carolina, as questões, né, do amarelo manga no sul, né, claro, o que a gente está aqui diante de uma discussão muito interessante, né, que é o universal regional, né, estamos nessa discussão, né, mas eu acho que é essa situação, né, se a gente fosse pensar mesmo, se existe uma marca do cinema nordestino, né, existe uma marca do cinema do sul, que marca é essa, né? Ou existe uma marca do cinema brasileiro, quer dizer, qual que é o coeficiente brasileiro de um filme, né? O que é? É a sensualidade, a violência? Bom, se é isso, né? Então, porque é interessante, eu acho que é o ponto, né? É o ponto. Geralmente, a cultura periférica, né? Ela, ela é vista como regional, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, as próprias, assim como a palavra sertão, a palavra regionalismo, ela funciona de várias maneiras dentro da nossa literatura, por exemplo, né? Então, o José de Alencar, por exemplo, toda vez que fazia um romance que não se passava no Rio de Janeiro, chamava aquilo de regionalista, né? Ele mesmo faz uma classificação dos romances e vai dizer que é regionalista, né? Então, o romance passava em São Paulo, era regionalista porque não estava no Rio, né? Imagina, né? O Rio que se torna ali o centro, né, de toda a movimentação, né? A cidade mais importante do Brasil, é para onde vem a corte, né? Passa a ser capital do Reino Unido de Brasil a Portugal, né? Então, agora, esse regionalismo, esses sentidos do regionalismo vão mudando à medida em que há também uma mudança no centro político e econômico brasileiro, né? Então, eu acho que a discussão toda bom, se eu considero alguém como regional, se há uma arte regional, se há uma literatura regionalista, se há, né, um cinema regionalista, é porque há um centro. E esse centro geralmente é considerado o universal. Então, a noção do universal humano, vai dizer a crítica decolonial, né, sobretudo, é questionável, né? Porque esse universal humano, na verdade, de uma certa forma, combina com aquilo que é o padrão de vida imaginado, né? Isso é tudo na base da fantasia, né? Fantasiado por aqueles que estão no centro, né? Agora, a questão é complexa porque para que o regional seja reconhecido como espaço de discussão, né, como espaço de produção de conhecimento, como espaço de produção de cultura, às vezes ele precisa aparecer como regional. E aí caímos no cosmopolitismo do pobre, no Silviano Santiago, né, ou no entrelugar, também, né, um ensaio do Silviano Santiago, quer dizer, esse espaço
de entre lugar, né? E daí as questões vão se tornando complexas, ambíguas e também me parece bastante interessantes, né? A Crislane está dizendo sim, reconheço sim, como disse, essa foi minha primeira impressão do filme. Depois de refletir mais, consegui desenvolver mais. Mas primeiro pensei até que ponto gera uma influência na primeira impressão. Não, Crislane, acho que é isso mesmo. Acho que é interessante isso que você está dizendo, né? Qual que é a primeira, né? Essa primeira impressão, que é aquilo que a Raimana Lira, desculpa, afirma, né? Que é bastante interessante lá, né? Às vezes isso causa uma ideia de exótico, né? Causa essa primeira impressão quase repulsiva, né? E o Sérgio, a Netflix lançou uma série bem interessante chamada Bom Dia Verônica. Eu não conheço o Sérgio, interessante. O cara aqui, Bom Dia Verônica. Que aborda temas como machismo, abuso explícito, violência doméstica, intrigas familiares. É nos apresentado nessa série como as mulheres do Nordeste principalmente são iludidas com ofertas de emprego e depois são mortas. Aí, né, acho que é mais aí um exemplo, né, Sérgio, desse tratamento então regionalista, né, digamos assim. É baseado no livro do Rafael Montes. Eu vou dar uma olhada. Não conheço a série. Obrigado, gente. Então, eu acho que esse filme, né, traz pra gente todas essas reflexões e movimenta o nosso fórum. Eu queria dizer que é uma alegria que vocês vê, né, como ler, né, as mensagens de vocês lá no fórum e toda a polêmica gerada. Isso é muito bom. Eu acho que de certa forma a gente acaba mesmo dessa forma remota, né, um pouco reavivando um afeto, né, que é o afeto das aulas presenciais, né. Como afeto, eu estou entendendo aqui a nossa possibilidade de ser afetado pelo outro, né, de afetar, né, que eu acho que é o papel, né, do professor. Enfim, agora estou entrando aqui em algo que parece que eu preparei isso porque é dia dos professores, mas eu acho que é alguma coisa, enfim, né, que é interessante. Carolina, né, coraçãozinho, ótimo. Bom, isso tudo então, né, de preâmbulo, para a gente começar a falar do nosso tema da aula de hoje, que é o Bacurau. Que é um filme muito importante, né? Que é um filme, um dos grandes acontecimentos culturais, né, do Brasil, ali do final do 19, né? No final do 19, parece que a gente está falando do final do século 19, né? Mas momento em que a vida era muito diferente de hoje, né? Quer dizer, Crislane está falando, Bacurau explodiu minha cabeça, né? Uma boa metáfora, aliás, né, Crislane? Acho que o Kleber Mendonça Filho iria ficar feliz de escutar essa metáfora, né? É um filme que sai, né? Quer dizer, é concomitante, né? 3 filmes, né? São interessantes, né? Para pensar, com Bacurau, que é o Parasita, Coringa e Bacurau. Eu acho que eu assisti em sequência. Primeiro eu vi o Bacurau, mas é esse momento, né? Esse momento, um momento justamente do recrudescimento, né, das forças reacionárias políticas, né, de um reaparecimento de um extremismo, né, de direita, né, fascista praticamente, quer dizer, são filmes que aparecem com essa força, né. E eu acho que Bacurau também, né, tá nessa questão, né, a violência, né, em Bacurau, claro, é algo que está presente no filme, né, está ali, né, um pouco esse signo da irracionalidade, né,
aparece ali uma espécie de corisco, né, de corisco, redesenhado com com um nível, né, de realismo, de impressão realista muito maior, né? Então, claro, o filme não é só isso, mas tem esse aspecto que nós estamos tratando aqui, né? E o diabo é que em Bacurau essa violência parece nos tomar, né? Quer dizer, nos tomar no sentido de que é um filme mais ou menos, é um filme que prevê um público de esquerda, né? Mas é um filme que nos toma, né? Nos toma a ponto de torcermos para os personagens, né? Digamos assim, né? Tem um corisco queer, Carolina. Corisco queer, é verdade. Então, tem essa questão, né? Essa questão do Bacurau. Agora, uma das coisas que me impressiona, eu fiquei muito tempo pensando, né, sobre o Bacurau e por que eu tinha gostado tanto do Bacurau, por que o Bacurau me afetava, né, tanto nesse sentido, né? Claro que são várias as questões, né? Mas uma delas é que o Bacurau, né, ele é um filme que tem um recorte naturalista, ou seja, recorte naturalista, quando digo de recorte naturalista, as cenas são montadas de tal forma, né, a reproduzir uma sensação de realidade, né? Então você tem uma sequência, né, que é mais ou menos cronológica do enredo. Quando você tem, por exemplo, uma mudança de ambiente, essa mudança ela é sinalizada, né? Então, quer dizer, não é um filme que estranhe, né? A forma do filme não estranha, né? A gente consegue reconhecer aquela forma, né? Talvez muitos ligam Bacurau, né? Ligam, né? O Bacurau a um corte de cena um pouco parecida com Tarantino, quer dizer, tem essa familiaridade, né? Então não era por aí, né? Não é por aí talvez não seja só por aí que o Bacurau agrade, né? Embora essa familiaridade da montagem, né, com outros filmes western, né, ou nordestern, né, como vão ser chamados filmes como Deus, o Diabo na Terra do Sol, mas essa familiaridade ela ajuda a fazer a gente entrar na narrativa, né, a mergulhar, né? Não aparece ali o Kleber Mendonça Filho dizendo qualquer coisa, né, no ouvido da personagem, né, lembrando a gente de que aquilo é um sonho, né? É um sonho no sentido de que é para entrar naquela outra realidade. Então, isso nos leva, né? Isso é importante. Agora, de certa forma, em Bacurau, não é isso que pega. Não é essa a grande novidade, me parece, né? Há uma outra novidade, e aí é que eu gostaria de centrar na minha atenção, que é a comunidade, né? Que é a força, a potência dessa comunidade. Então, há personagens que são centrais em Bacurau, né? É o caso do Lunga, Pacote, a Domingas, né? Plínio, são personagens que são centrais, que são reconhecíveis, né? Mas mesmo o Lunga, né, que aparece com toda essa força, esse corisco queer, passa no final a se dissolver, se dissolve e entra em cena, sustentando a resistência contra os invasores, a comunidade. Então, quer dizer, estamos aqui, né, diante dessa questão. Talvez seja isso que produza uma grande empatia pelo filme, né, do Bacurau. Há uma espécie de sensação de comunidade, de força da comunidade, que é perdida
né? E por isso, para pensar no Bacurau, eu comecei a retomar, né, algumas leituras teóricas que eu fiz em algum momento sobre a comunidade, né? O que é a comunidade, qual que é essa força. Devo dizer para vocês que esse tema me arrebatou, né? E de forma que o meu novo projeto de pesquisa, estou entrando agora como professor da pós-graduação, né? Está relacionado a isso, né? É um tema que eu gosto bastante, assim. E o Roberto Espósito, né? Nesse livro que é o Bios, em que ele dialoga com a noção de biopolítica do Foucault, diz isso que está aí sobre a comunidade, né? Então, vamos lá. Reconduzida a sua raiz etimológica, a imunitas revela-se como a forma negativa ou privativa da comunitas. Então, a imunidade, raiz, né, da palavra imunidade seria essa, imunitas, e o comunitas, né? Então, a imunitas é a forma negativa de comunitas. Então, o que nega a comunidade? A imunidade, né? Se a comunitas é aquela relação que, vinculando seus membros a um objetivo de doação recíproca, põe em perigo a identidade individual, a imunitas é a condição de dispensa dessas obrigações e, por conseguinte, de defesa ante os seus esforços expropriatários. Já se disse, no plano geral, que a imunitas, protegendo aquele que dela é portador do contato arriscado com aqueles que estão privados dela, repristina as fronteiras do próprio postas em perigo pelo comum. Repristinar, né, significa mantém. Então, a imunidade mantém as fronteiras do próprio. Mas, se a imunização implica uma substituição ou uma contraposição pelos modelos privatísticos ou individualistas de uma forma de organização de tipo comunitário, seja qual for o significado que se queira dar agora a tal expressão, é evidente a sua conexão estrutural com o processo de modernização. Então, grosso modo, nessa parte do texto, o Espósito, né, ele retoma, então, a etimologia da palavra imunidade e da palavra comunidade. Porque ele vai dizer o seguinte, né? Nas sociedades que eram organizadas a partir do signo da comunidade, há uma vida comum, muito mais evidente, muito mais necessária, que se faz, inclusive, por meio de regras, que não são regras, por exemplo, determinadas por um código escrito. São regras de convivência. Então, tem um antropólogo, né, que tem um trabalho muito legal, que é o Mauss, né? Tem um ensaio sobre a dádiva, né, dele, que é interessante, né, que vai fazer uma pesquisa numa sociedade de uma ilha, né? E ele percebe ali que o que é o dom, né? O que é a dádiva, né? Então, a dádiva, né, o dom, quer dizer, a doação era uma prática dentro daquela sociedade, né? De forma que dar presentes, né, nesse sentido, doar, era uma prática comum, mas que acabava estabelecendo entre os integrantes daquela comunidade uma relação de dívida, né? Porque era necessário que eu também, quer dizer, ao receber um presente, eu preciso doar alguma coisa a alguém, né? Isso estabelece uma relação, que é uma relação de dívida, que é uma relação de unidade, né? Em certo aspecto, que não está estabelecida pela lei. Bom, o Espósito vai dizer, nas sociedades, né? Sobretudo na sociedade que vai aparecer após as monarquias, né? Essa dádiva, esse dom, é substituído pela lei. Então você relega, né, o Estado é aquela
imagem, né? Quer dizer, é aquela força que integra a sociedade, que a organiza, e há uma espécie de movimento das relações pessoais de tal forma que elas se tornem estatais, que elas se tornem ligadas à lei. Então, ao mesmo tempo em que a lei estabelece, ou deveria estabelecer, né, algumas regras de convivência, né, quando fazemos isso, quando deixamos isso para o Estado, para a lei, estamos privatizando, né, o que é estranho, né, porque estou falando do Estado, mas estamos privatizando, né, aquilo que nos une enquanto comunidade. Né? Então, essa relação de comunidade ela passa a ser uma relação estabelecida pelas leis. Podemos tomar como exemplo aqui a relação que nós temos, por exemplo, em sala de aula. Né? Vejam, né? De muitas formas, a relação em sala de aula ser estabelecida por um conjunto de leis muito rígidas é importante. O duro é que, às vezes, numa sociedade em que o mercado, né, em que se dá ao mercado uma potência, né, como se ele fosse uma força capaz de definir, por exemplo, se investe, se você paga uma renda básica para as pessoas comerem ou não, né? E aí você usa a panaceia do Estado, do mercado para dizer, nossa, não vou investir aqui ou vão. A partir desse momento, né, nessa sociedade regida pelo mercado, pela essa fantasia do mercado, é também uma sociedade, né, em que muitas das relações que passam, né, das leis que passam a regular as relações entre as pessoas, acabam também sendo regidas por uma questão de mercado. Né? Então, quer dizer, a relação de professor e aluno, eventualmente, pode passar em algumas circunstâncias a uma relação de consumo, né? De cliente. Né? Então, vejam, é uma situação problemática e muito complexa para a gente discutir aqui, mas estou mostrando para vocês, né, como, às vezes, uma questão que é importante para a gente, não sei por que minha câmera caiu aqui, essa relação que é uma relação importante para a gente, né, ela acaba sendo ela acaba sendo, então, essa relação, né, na sala de aula que é importante, ela acaba sendo, de certa maneira, controlada por isso, né, de tal forma que, bom, talvez numa situação privada, de ensino privado, né, o professor tenha que se preocupar muito se aquilo que ele vai levar para a sala de aula, né, vai agradar ou não. Né? Vejam, né, mesmo ele achando que aquela discussão é importante e fundamental. Né? Mas eu estou colocando isso para mostrar para vocês que essas relações, quanto mais as relações se despersonalizam, né, saem da comunidade, digamos, e passam a ser regidas por outra força, cria, em certo aspecto, né, uma sensação de imunidade. É isso que o Roberto Espósito está dizendo. Há uma imunidade. Né? Eu fico imune ao outro. O problema do outro não me importa. E não me importa porque eu estou numa dimensão em que eu já estou dentro da lei. Né? Eu pago os meus impostos, então eu posso me manter nesse outro lugar porque o problema do outro não me importa. Né? Cria essa ideia de imunidade, né? Aquilo que está afastado, eu sou imune ao outro. Que é o contrário da ideia de comunidade. Não, eu me importo com o outro. Eu me importo com essas relações aqui. Né? A gente só vive como comunidade. Né? Então é isso que ele está diferenciando. Né? Agora, ao mesmo tempo ele vai dizer, essa relação de comunidade e imunidade, né? Não é só dialética, mas ela é trilética. Né? Quer dizer, isso é o Raul Antelo, né? Tem um texto em que ele trata dessa noção, muito interessante, e ele vai dizer que é trilética. Quer dizer, por quê? Ao mesmo tempo, né, para ter, se a gente pensa na imunidade enquanto uma metáfora biológica, para ter imunidade
a uma determinado vírus, né? Que é o nosso sonho, né? Aqui, né? Que descubra-se uma vacina, né? Para essa situação, enfim, da Covid, né? Para que essa vacina seja eficiente, é necessário que se inocule o ser humano um pedaço do vírus, né, modificado, ou alguma coisa que... Então é necessário tomar algum contato com o vírus, e esse contato é que acaba provocando a imunidade. Então é uma relação interessante, né, porque ao mesmo tempo que a imunidade afasta da comunidade, para que seja possível a manutenção, digamos, da individualização do sujeito, né, é necessário que ele tome contato com o outro, na medida correta. Né? Que imaginem vocês, né, uma vacina, se der errado, né, o que é uma vacina dar errado? Uma vacina dar errado é você tomar uma vacina e ficar doente. Né? Aí deu errado. Né? Aí não se achou, digamos, a dosagem adequada. Eu não entendo muito disso, mas não dá certo. Né? Então você vai tomar uma vacina contra a Covid e pega a Covid e morre de Covid. Quer dizer, aí não deu certo. Né? Então teria também esses graus, digamos, de imunidade. Mas vejam, talvez eu esteja tomando essas metáforas também, né? Porque estão muito relacionadas à epidemia, a isso que essa pandemia, ao que estamos vivendo, né? Mas me parece que ali do Bacurau há uma força comunitária, né, que supera as diferenças, as imunidades dentro daquele grupo. Né? Isso aparece. Né? Então, o Lunga mesmo não queria voltar para Bacurau, né? Volta um pouco porque ele precisa defender a cidade. Né? Fala isso. Né? A última vez que eu saí de lá não foi bom. O pacote, né? É alguém que volta para aquela comunidade. Quer dizer, a própria Domingas, né? Primeira cena, né? Que é aquele velório, né? E a Domingas toma uma, né? E vai lá e faz todo aquele alvoroço. Quer dizer, isso então mostra no filme que aquela comunidade não é uma comunidade, digamos, em que não haja diferenças entre eles. Né? Mas, de certa forma, essa união da comunidade ali acaba proporcionando essa espécie de arrebatamento do espectador. Né? Nadir diz o seguinte: o que me chamou muito a atenção em Bacurau foi essa força que a comunidade tem quando se une. O quão é importante a pertença a um grupo que tenha uma identidade para superar o terror, as violências. Nadir, eu também... Eu acho que é o que toca, né? É o que toca mesmo, né? A gente ali. E é claro, né, que de certa forma, né, o Bacurau me fez retomar uma espécie de confiança, né, no cinema, na literatura, como esse espaço que projeta mundos possíveis. Né, como que esse espaço que projeta, né, não só mundos possíveis, mas que projeta relações sociais possíveis, né, como que isso anima, né, que isso pode despertar na gente um ânimo, né, para continuar a caminhada, né, que eu acho que é algo que passa aqui, que recorta esse curso, que recorta essa nossa volta, né, que é justamente pensar, né, no futuro, né, no futuro possível, melhor, né,
ligado à comunidade, né? Bom, então, Bacurau tem essa força, me parece. Né? De tal forma, né, que me parece... e, bom, aí dá pra gente ler o Bacurau de várias formas possíveis, né? Mas parece que ali essa metáfora da imunidade da comunidade, né, pode ser lida também de várias maneiras, né? Então, nós temos uma comunidade que se une contra forasteiros que são estrangeiros, né, estadunidenses, né, como parece ali, né, em sua maioria. Então a gente pode pensar em várias resistências, né? Mas vejam, né, que o Michael, no final, né, ele é fagocitado, né, pela cidade. Ele fica ali naquele lugar, a gente não sabe exatamente, né, se ele vai ser enterrado vivo, o que vai acontecer ali, né? Mas ele está ali, né? Ele está ali como uma espécie de memória, né, do que aconteceu, né? Não sei, a gente pode ler assim, né? Ou pode ler, né, como a própria aquela comunidade, né? Uma comunidade que se situa no sertão, né? Há vários significantes mostrando isso, né? A questão da água, né, que aparece como uma questão principal, né? A água, quem tem água, quem é rico ali, que tem condições de manter capangas, né, que podem matar, né? Força da morte, a força de morte, né? A força imunizante, né? A força que torna a vida daquelas pessoas ruim, né? Mas então parece também, né, a comunidade contra essa força de morte representada, né, por um Estado que é um Estado que se perdeu, né? Porque ali o que nós vemos é um mundo de milícias, né? É um mundo de milícias, né? A gente pode perceber isso, né, no Bacurau, quer dizer, é um prefeito corrupto, né, que governa, enfim, a seu bel prazer, chega a vender, né? Vende a vida daquelas pessoas, né, para um safari. Os que aparecem ali, dá uma esmola, né, para as pessoas, quer dar uma esmola para eles, né, leva uma espécie de cloroquina, né, ali, aquele remédio, um remédio ali remédio psicotrópico, né, para as pessoas não se revoltarem, talvez. É isso, né, esse estado falido, né, nesse sentido, né, porque ele é tomado por interesses que são interesses privados, né, são interesses. A gente poderia pensar aqui, né, me vem logo à cabeça a ideia, né, do Sérgio Buarque, né, quer dizer, a ideia da cordialidade, do homem cordial, né, que é aquele que resolve as coisas a partir do próprio sentimento. Né. Então, também, né, a união dessa comunidade contra esse estado de coisas. Né. A gente pode pensar isso. Né. Em todo caso, parece que o filme, né, ele também trabalha com uma ideia, parece, né, projetar uma espécie de utopia, mas projeta também uma, uma alegoria que também não se resolve. Né? Não, a coisa não se resolve com a morte dos que vêm de fora, dos invasores. Né? Quer dizer, não se resolve. Né? Ali no filme se resolve, né, assim, rapidamente, mas o filme deixa em aberto. Né? Aquele prefeito que é escorraçado, né? A questão da água está ali ainda, como que eles vão resolver, né? Então, me parece que há um pouco, né, do Manuel e da Rosa correndo, há um pouco
do Fabiano querendo mudar, né? Mas não há, por outro lado, um sonho que poderia aparecer lá no Fabiano e com assim a Vitória, que é o sonho de migrar para uma região mais fértil, né? Vir para o sudeste, para o sul, né? Essa saída ali não dá certo, né? Não é a saída, né? Como também a saída não é industrializar o sertão, né? A gente vai perceber isso em outros filmes também, né? Qual é a saída, né? Então, nos deixa... Esse filme é um filme que fica em aberto, né? Bom, vou ver aqui, tem várias mensagens aqui. A Giliandra diz o seguinte: eu achei interessante o fato de uma comunidade tão pequena ter um museu. Fica visível que eles prezam e lembram da sua história, né? Também no final, quando a mulher diz para deixar as marcas de sangue na parede. Giliandra, isso é interessante, né? Acho que tem duas instituições dentro dessa comunidade que são da maior importância, né? Uma delas é o museu, e aí você toca num ponto principal, né? Quer dizer, a memória. Como é importante a memória, né? Deixa as marcas de sangue na parede, né? É importante que as marcas da violência apareçam. É importante lembrar disso, né? Isso é uma questão tão discutida, né? Hoje, né? Quer dizer, o que fazer, né? Parece que faltou isso pra gente, né? Parece que faltou isso pro Brasil, né? Lembrar da tortura, lembrar de todas essas coisas, de todas essas violências, né? Essa memória é importante. E ali tem uma memória, eu acho que tem tanto essa memória, né? Importante lembrar, como também tem uma espécie de ancestralidade que aparece em Bacurau, né? Que é dada justamente por por esse histórico, né, de resistência de Bacurau em relação a outras situações, né? Que não aparece explicitamente, né, assim, dentro da narrativa explicado, mas que a gente vai percebendo, né? Há aquela veraneio da polícia, né? Aquela carcaça que aparece no início, há ali, né, uma filiação de Bacurau, então, desses habitantes com o cangaço, né? Aparece uma hora o Michael, né, vê uma senhora, né? Tem uma espécie de visão ali, né? Tem essa ancestralidade, né, que é colocada. E por outro lado, né, a gente percebe, né, por exemplo, que o casal de moto que chega a Bacurau se recusa a entrar no museu, né? Não, o museu não me interessa, né? Que também é um estereótipo de uma certa classe social, de pessoas, né, de São Paulo e enfim, mas eles não querem entrar, né? E se eles entrassem, talvez eles percebessem, né, do que se tratava, né? Então tem essa questão da memória, né, que parece muito por essa instituição que é o museu, e algo que é também bastante interessante é como que essa comunidade se organiza a partir da escola, né? A partir da escola do Plínio. Então é interessante porque, embora haja esses significantes, né, que nos fazem resgatar uma espécie de tradição de representação do Nordeste, né, a seca, solo, a questão da água, uma espécie de violência irracional, né, que aparece ali. Apesar de tudo isso, né, há uma outra dimensão, que é a dimensão da escola, né? É necessário, então, a memória, mas é necessário também saber lidar com a tecnologia, né? É necessário ensinar para as crianças como que Bacurau está ou não colocada no Google Maps, né? Isso aparece ali. Os livros que aparecem, né, são importantes. Há sempre uma estante de livros, né, ali na escola.
a, a medicina, né, é muito importante, quer dizer, vem, né, medicamentos da cidade, mas a medicina ao lado de uma espécie de conhecimento medicinal também ancestral, né, que é aquele comprimidinho ali, né, que dá dá vontade de tomar um daquele, né, de vez em quando, quer dizer, aquele comprimidinho, né, aquelas ervas, né, ali, aquele psicotrópico fortíssimo, como você vai dizer no final, né. Então, nesse sentido, eu acho que o Bacurau, né, assim como já falamos aqui, né, o corisco queer, né, há uma, né, e há uma, o próprio Lunga é uma personagem que faz, né, que dialoga, né, tanto quer dizer, a figura ali do Lunga, né, que vai ter a sua hora e sua vez, né, é um Augusto Matraga, de certa forma, né, tem a sua hora e sua vez, mas dialoga com uma espécie de vaidade, né, que é atribuída aos cangaceiros, né, as medalhinhas carregadas, tal, que aparece lá, por exemplo, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, só para mencionar algo que a gente viu aqui, mas agora como uma personagem andrógena, né, quer dizer, como um personagem com botas bonitas, né, alguém fala, né, olha que bota bonita, então é como se o Bacurau ele fosse atualizando alguns estereótipos, mas com outro sinal, né? Bom, deixa eu ver aqui. A Crislane diz, a questão da memória é bem importante ali, né? O próprio cara preso, vivo, abaixo da terra, talvez tenha a ver com essa preservação da memória, não sei. Eu fiquei pensando nisso também, Crislane, né? Deixa ele ali, né? Que daí a gente lembra, né, disso que aconteceu, né? É uma espécie de memória imunitária, né? Giliano e Crislane concordam, e o museu aparece muito mais na história do que a igreja. Claro, também há isso, né? A religião quase não aparece ali no filme, talvez a parte que Deus mais apareça seja quando aquele americano fala como estar ali em Bacurau é algo providenciado por Deus. Tem um outro momento também que é quando tem um casal que foge de Bacurau. Eles são alvejados, né, na fuga. E é a personagem que aparece rezando, né? Aquela senhora, não me lembro o nome ali da personagem, né? Mas ela aparece rezando. E depois vai ser alvejado, né? Outro momento que aparece é em algum momento que alguém fala, e a igreja, né? Até Domingas fala, tá, nunca foi fechada, tá aberta. Então, há também essa questão. Passa a impressão, Carolina diz, de a comunidade ser bem autogerida também, né? Não precisam de padres nem policiais, eles fazem a própria segurança de si mesmos, né? É uma comunidade autogerida, né? Então há essa questão, uma vez que ali, né, parece que as forças, né, que deveriam organizar, né, essa sociedade não organizam, né? Gente, então esses eram alguns pontos, né, que eu queria destacar, né? Tem aqui alguns slides, que é uma cena que eu acho fabulosa, né, que é quando chegam esses forasteiros a Bacurau, né, e a Domingas oferece ao Michael um pouco daquela sopa, né? Parece uma cena que parece ser dispensável no filme, né? Uma cena que parece não ter muito sentido, mas é uma cena que parece que ela está oferecendo alguma coisa, né? Prove aqui dessa comunidade, né? E é interessante, né, também pensar essa espécie de oferta, né, quase antropofágica, de certa forma, não sei,
É, então, é bastante interessante. Eu coloquei, acho que eu disponibilizei para vocês uma palestra. Teve um ciclo, né, de palestras durante a pandemia, organizada pelo grupo de estudos culturais, literários e culturais latino-americanos, né, da pós-graduação. Houve um ciclo muito legal, organizado pelo professor Byron, e eu acabei falando sobre Bacurau nesse ciclo, e o professor Jefferson da USP falou também. E uma das imagens, né, que aparecia nas nossas falas eram essa aqui. Curiosamente, a gente não combinou, nem que ia tratar os dois de Bacurau, nem que, enfim, e acabou dando certo ali. Eu indico bastante a palestra dele, fala de outras questões, né, mais ligadas não tanto ao filme em si, a diegese do filme, né, mas ligadas às próprias relações, né, que o Kleber Mendonça Filho vai fazendo no Bacurau com outros filmes, né? Como que aparecem, como as cenas são montadas, né? A própria cena que aparece a cabeça dos forasteiros, né? Como que aquilo tem uma intertextualidade direta com a morte dos cangaceiros, né? Com aquela cena das cabeças, né, que são expostas. Mas como que ali no Bacurau as pessoas estão tirando selfie com as cabeças, quer dizer, é uma outra bastante interessante, né? E tem várias leituras do Bacurau também, fazendo lendo, né, no Bacurau as referências com relação a outros filmes, com relação a outros textos, né? O que também nos convida muito, né, ao exercício, né? Acho que nesse sentido, né, os filmes do Tarantino, né, tem isso, né? A gente tem muito isso, né? Acho que a possibilidade de pesquisar as coisas na internet faz com que uma forma de leitura das coisas seja essa forma de leitura de resgatar referências, né, a outros filmes, né, a outras questões, né? O que produz um gênero textual, né, um gênero de filme? É justamente a recordação, a memória de outros filmes que apresentam uma identidade com o filme com o qual se está comparando, né? Então, pensar, por exemplo, né, o filme aí, essa cena do Bacurau me faz lembrar de uma cena de um filme do Clint Eastwood, né, que é o Homem Sem Nome, acho que é a tradução, que tem também, ele organiza ali uma espécie de banquete, né? Mas esse tipo de coisa, esse tipo de leitura, que às vezes é tão irritante também, né? Mas é algo que, que é muito contemporâneo nosso, né? É legal, né? Você pode pesquisar. Vejam o sucesso que faz uma série como Stranger Things, né? Em que a grande parte do barato está em relembrar, né, para quem viveu um pouco a década de 80, em lembrar, né, das coisas da década de 80. Quer dizer, aqui também, né, tem essas leituras que são muito legais. E o Kleber Mendonça Filho lota o filme, né, disso. Por exemplo, uma das músicas aí é Augusto Matraga, né, uma das músicas que aparecem, né. Tem o filme, né, ele se coloca num contexto futurista também, né, futurístico, não futurista, né, mas há uma espécie de ficção científica, né, aí, né, que vai aparecendo também. Então, essas leituras são também bastante intrigantes, legais, né, e podem também, claro, ser feitas. Eu acho que faz parte muito da nossa forma de como a atualidade lê as coisas, né? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. A Crislaine, é verdade, a mulher fica rezando. A Carolina, passa a impressão de a comunidade ser bem gerida. Isso eu já li. Então, tem mais coisa aqui. Acho que já leu, prof. Já leu?
A Nadir disse que achou interessante. Abriu novos horizontes para as nossas. Ah, que bom, Nadir, que bom. É engraçado essas coincidências da vida, né? Quando eu fiz aquele vídeo, eu tinha acabado de quebrar esses óculos. Então vocês veem ali que eu estou com uma espécie de dificuldade para enxergar. Que esses óculos eles já estão com a lente bem fracas e eles ficam caindo, né? E esse final de semana eu quebrei os outros óculos, né? Eu tô num problema com coisas de vidro, já bati a cabeça na porta de vidro, quer dizer, durante essa pandemia, e os meus óculos quebraram outra vez bem no dia que eu vou falar de Bacurau, quer dizer, sei lá, né? A Nadia achou bem interessante, tá legal. Bom, gente, então acho que é isso, algumas coisas sobre Bacurau, acho que eu excedi bastante aqui o tempo que eu costumo falar, né? Então, eu queria só propor para vocês o seguinte, que a gente fizesse uma pequena alteração. Só vou falar isso agora porque eu estou me lembrando, depois eu abro para perguntas, comentários e tal. Eu queria propor uma pequena alteração no nosso cronograma, que é a semana que vem seria a discussão do Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende. Eu queria postergar para outra semana, dar mais uma semana aí de tempo para ler Outros Cantos da Maria Valéria Rezende, e a gente poderia, para a próxima semana, tratar do Boi Neon. Acho que já está disponível, né, lá no Moodle, agora não sei, mas eu disponibilizo lá para vocês. E aí eu gostaria então de fazer essa alteração no cronograma para vocês terem um pouco mais de tempo de ler Outros Cantos, que é um livro que faz a gente refletir sobre todas essas questões que nós estamos aqui tratando, né? Bom, agora que eu entendi, Carolina, acho que já li as mensagens, né? É verdade. Falei, leu o quê? Fiquei aqui pensando, mas então eu queria propor essa alteração. Eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho, né, que eu coloquei lá também. Eu fiz, enfim, a lista de sugestões de temas que vocês podem escolher. Eu fiz uma lista bem genérica, né, com os temas da disciplina, porque acho que vocês vão precisar, né, o que vai depender de vocês é escolher, por exemplo, eu quero tratar como que o Bacurau atualiza o estereótipo do cangaceiro, por exemplo. Isso é um tema, né? Isso pode ser um tema do trabalho. Quer dizer, então o que você vai precisar para fazer esse trabalho, né? Primeiro, pensar no estereótipo do cangaceiro, né? Você pode entrar lá naquele site Capes Periódicos, que é um site importantíssimo, né? Se você dá para fazer um login da UFSC, e você tem acesso a muitos periódicos, né? A base de dados lá de periódicos da CAPES. E você pode colocar lá cangaceiro, aí você vai ver o estereótipo do cangaceiro. Então você precisa definir um estereótipo de cangaceiro. A partir dessa definição, você vai para o Bacurau, seleciona as cenas que você acha que isso existe, né? Não precisa selecionar todas, uma delas, e vai mostrando, né? Como que naquela cena, o que aparece de cangaceiro, o que aparece do cangaço? As imagens que estão penduradas na parede, ou então uma cena de violência, uma cena de vingança, né? E como que se faz essa questão? Então, isso pode ser um trabalho, né? Então, o seu trabalho, eu trabalho uma hipótese de leitura, nesse caso, refletir como Bacurau atualiza estereótipos do cangaceiro. Eu preciso comprovar essa minha hipótese de leitura mostrando elementos do filme que justifiquem aquilo que eu estou dizendo, né? Eventualmente,
Você pode, por exemplo, dialogar com a palestra do Jefferson, achar algum texto dele, inclusive, né? Insertar, nossa, que coisa mais anglófila, né? Você pode inserir isso dentro do seu texto, fazer considerações finais e indicar a bibliografia. É uma sugestão, né? Semana que vem nós não teremos aula síncrona. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode depois, então, marcar uma aula síncrona acho que na outra semana tem uma aula síncrona. A gente pode até ir mais devagar, a gente pode... vocês, né, assistam ao Boi Neon, colocam algum material de leitura, daí na outra aula a gente fala sobre o Boi Neon e outros cantos da Maria Valéria Rezende, de forma que a gente monta umas 2 aulas. Nas próximas 2 aulas síncronas a gente fica com esses temas, né, para que a gente... Carolina, quem escolheu o site é só o site, né? E quem escolheu o ensaio é o ensaio, né? Esse é o combinado, né? Então, quem vai fazer o site vocês têm me apresentado, né? Quem vai fazer o site já tem me mandado, né? Como que vai ser, em que plataforma, para qual público, beleza. Para quem não vai fazer o site, a alternativa foi esse ensaio. Eu não estou esperando, né, gente, um ensaio muito longo, né? Eu quero que vocês mostrem alguma interação com esses temas aqui da aula, né? Acho que aí, se vocês quiserem escolher, por exemplo, um dos filmes que nós discutimos, ou outros filmes, vocês podem fazer isso, né? E é para isso justamente que a gente tem ali esse primeiro tempo, que é o do projeto, para que vocês me mandem o projeto, eu posso sugerir leituras para vocês, sugerir recortes, né? O projeto, ele tem mesmo essa função da gente conversar, né? Sobre o trabalho, né? Eu poder também ajudar vocês a orientar alguma coisa, ou dizer, olha, porque às vezes a gente faz um projeto de trabalho grandioso, né? Assim, que às vezes podia ser um doutorado, né? E é legal, né? Pensar, fazer um grande projeto, né, de trabalho. Mas aí não dá tempo, né? Não daria tempo para fazer tão pouco, não dá tempo, né? Então eu posso indicar para vocês, né, um recorte, esse tipo de ideia. Então a minha ideia com o projeto não é de avaliar o projeto, não é de dizer esse projeto tá bom, isso não tá, né? Não é isso, não. É só ter uma dimensão do que vocês forem fazer para poder orientar, né, onde que o trabalho pode ir, tá? E o trabalho é isso, né? Ele é um ensaio. A palavra ensaio tem vários sentidos, né? Mas eu estou pensando aqui como se fosse num grande texto expositivo, argumentativo, em que você vai fazer uma hipótese de leitura e vai ilustrar, né? E vai justificar essa hipótese de leitura com o seu objeto, que é o livro, né? Vai pegar um problema, né? Por exemplo, a violência em Amarelo Manga, né? Pode ser, ou você pega o Amarelo Manga e outro filme e pensa na violência contra a mulher, os efeitos. Ou outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é pegar um desses filmes, ou outro. Você pode pegar um outro filme aí, contemporâneo, né? Pega, sei lá, Piedade, do Cláudio Assis, né? Não sei se vocês vão conseguir achar onde ver o Piedade. Eu, aliás, devo dizer que eu não consegui ver o Sertânio, porque eu deixei para ver na terça-feira à noite. E a hora que eu entrei lá no site para tentar comprar o ingresso, já tinha esgotado, falaram que a sala estava cheia. Eu achei legal a metáfora, né? Como se fosse mesmo uma sessão do cinema, só não achei legal por não poder ver o Sertânio, mas enfim. Mas então, por exemplo, se você pega o Piedade, por exemplo, ou um outro filme, você pega lá o Big Jato, sei lá, que é outro filme do Cláudio Assis, né? E olha, por exemplo, a recepção crítica. Então, o que o Spaghetti falou
Spaghetti, né? Acho que tem um site que chama Spaghetti, né? Não sei. O que que o Spaghetti falou sobre o Piedade? O que que o Adoro Cinema falou sobre o Piedade? Qual que foi a nota que o filme recebeu no aquele MDB, né? IMB Database, Movie Data, IMD, eu acho que chama. Aquele site, quer dizer, o que que esses sites sobre cinema falaram? E aí você pode observar, quer dizer, quais foram os critérios, né, usados para julgar os filmes. Isso também é uma boa. Você pode apresentar a fortuna crítica do filme, né? IMDb, isso mesmo. Marina, obrigado. Então você pode fazer isso. Isso é interessante, né? Olhar o que um youtuber que fala sobre cinema falou do filme. Quer dizer, podem fazer um trabalho desses, né? Que você apresente. É um trabalho assim, gente. Não é uma coisa muito complexa que eu quero, não. É um trabalho que eu acho importante que vocês, na medida do possível, curtam fazer, né? Trabalho para avaliação, né? Não é lá algo que a gente curte muito, né? Mas eu gostaria que fosse um tema que vocês curtissem, né? E que eu possa ajudar vocês no desenvolvimento do trabalho olhando o projeto. E que esteja, claro, né? Vocês precisam cuidar da escrita, né? O trabalho tem que estar compreensível, né? Tá bem escrito.